Aquele que crê verás a glória de Deus. Se você permitir, Deus vai fazer algo novo. Milagres, cura, libertação, casamento, família, encontro com Deus, batismo com o Espírito Santo. Juízes capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de quem? Do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por quanto tempo? Preste atenção que pareceu mal aos olhos do Senhor, não aos olhos dos homens. E ele deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Isso me chama a atenção porque às vezes nós fazemos mal aos olhos de Deus e nós achamos que as consequências não vêm. Por quê? A Bíblia diz assim: visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso que o coração dos filhos dos homens estão inteiramente dispostos a praticar o mal. O que a Bíblia está dizendo? Vamos imaginar que o tapete azul aqui é o local onde Deus quer que eu fique. Ali no altar não é para mim ficar. Mas eu sou uma pessoa assim que eu não sou muito guiado pelo Espírito. Eu não me deixo o Espírito guiar. Aí eu abuso. Depois Deus me perdoa. A consequência pode não vir agora, mas a Bíblia diz, o pastor Jaime fala sobre isso para os pastores: o teu pecado há de te achar. Aí o tempo passa, a gente esquece aquele episódio, a gente esquece aquele momento. E deixa eu falar uma coisa para você: pecado esquecido não significa pecado confessado ou pecado perdoado. Porque o pecado que é perdoado é o pecado que é confessado. A Bíblia diz: aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. Então às vezes a consequência não vem e a gente continua fazendo aquilo. Aquilo que às vezes não é. A gente tem pessoas que ela tem um poder de persuasão muito grande. Então ela consegue, e ela é dotada. Eu estou lendo um livro que fala sobre dons de pregadores, né? Pastores que são dotados e são dotados de dons, de habilidades. Só que os dons, a Bíblia diz que são irrevogáveis, entende? Deus te deu um dom, você nunca mais vai perder ele. Mas Deus te deu o Espírito, você pode perder o Espírito, mas mesmo perdendo o Espírito, você continua com o dom. Por isso você vê pessoas desviadas fazendo a obra de Deus. Então às vezes você vê pessoas na igreja que elas são dotadas de carisma. Ela tem o poder de fazer amizades, de comprar, de iludir, de ludibriar, de convencimento. E estas pessoas, muitas das vezes, elas são pessoas que estão fazendo coisas erradas, não aos olhos dos homens, mas aos olhos do Senhor. E aqui o povo de Israel não fez nada de errado na frente um para com o outro, mas para com Deus aquilo ali não agradou a Deus. E aí Deus entrega esse povo nas mãos dos midianitas por 7 anos. Presta atenção, nota um detalhe, presta atenção, por 7 anos. Então às vezes você está agora fazendo algo que é certo. A Bíblia diz assim: Deus não leva em consideração o tempo não quer dizer que aquilo que você fazia na ignorância era certo ou deixava de ser pecado. Não é porque Deus não leva em consideração que aquilo que você fez não era errado. Agora muitos de nós estamos fazendo certo. Pastor, eu estou fazendo certo, pastor, mas está dando tudo errado. O que está acontecendo? Talvez aquela consequência, aquele pecado lá atrás é esquecido, ele está sendo cobrado agora. Pastor, mas pode acontecer uma coisa dessa? Claro que pode. Por isso que a Bíblia diz: o rudimento das obras de Cristo é arrependei-vos e depois crede no Evangelho. A Bíblia não manda você crer no Evangelho. A Bíblia manda você primeiro se arrepender para depois você crer no Evangelho. Amém, amados? Então aqui eles estavam fazendo algo que foi errado aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Então um compactuava com o outro, fazia, mas não perdia a amizade, fazia, mas não perdia o cargo, fazia, mas não perdia a posição, fazia, mas não perdia o respeito. Mas aos olhos de Deus não foi bom.
E aí Deus, nós vamos ver na Bíblia que Deus ele trabalha com ciclos. Como assim? 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos, 7 vezes 7. E nesse caso aqui foi 7 anos. E diz no versículo 2: E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas as covas que estão nos montes, nas cavernas, nas fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente subiam contra eles, e punha-se contra eles em campo, e destruía a novidade da terra até chegar em Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Preste atenção que isso aqui é um ataque na vida financeira. Então eu entendo que muitas coisas que a gente faz de errado, ela vai refletir diretamente na vida financeira. Quer ver uma coisa? Idolatria reflete na vida financeira. Prostituição reflete na vida financeira. Mágoa no coração reflete na vida financeira. Soberba, que é uma coisa que Deus detesta. A Bíblia diz que Deus rechaça a oração do soberbo. Reflete na vida financeira. Aliás, como está a tua vida financeira? Porque eles estavam empobrecendo por causa da presença dos midianitas. Às vezes o midianita se chama o desemprego, o midianita se chama a dívida, o midianita se chama o prejuízo. Porque tem gente que o problema não é ganhar, o problema é administrar. Porque tem gente que ganha bem, mas tem um midianita que causa que boa parte do seu salário fica em remédios. Mas onde fica aquela palavra que está na Bíblia? Jesus Cristo te dá saúde. Ah, pastor, mas é coisa da idade. Pô, o missionário tem 70 anos, não toma remédio aí. O missionário não toma um comprimido, e aí? Ah, porque ele é querido, Deus faz acepção de pessoas? Não tem coerência, irmão. Não tem coerência. Então às vezes a nossa vida está afetada na vida financeira. Irmãos, Deus é um Deus de dono do ouro e dono da prata. E Deus tem desejo de ver o povo dele prosperando. Sabem o que Deus me ensinou? O Espírito de Deus fala comigo todo dia. E o Espírito de Deus falou para mim assim: não ore para a igreja prosperar. Porque quando ela prospera, ela sai da igreja. As pessoas buscam os próprios interesses. Ore para que elas ofertem a minha obra. Porque se esse for o intuito, eu vou prosperar o povo, porque o coração do povo vai estar na obra. Automaticamente você vai dar e você vai o quê? Receber. Então Deus tem ensinado, pastor. Deus dirige os servos dele. E o que me chama a atenção é que a vida financeira deles, eles empobreceram muito por causa da presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Esperou acontecer para clamar a Deus. Às vezes sabe o que acontece? Presta atenção. Deus é um Deus grande, não é? Mas Deus ele fala conosco de modo simples. Deus fala conosco de modo muito simples. Às vezes Deus usa uma pessoa que está abaixo de você, que tem menos tempo de igreja, um ímpio, um louvor, o teu pastor. Deus usa alguém, irmão. Deus fala. Deus fala. A pessoa pode não querer ouvir, mas Deus fala. Porque no Salmo 115 diz lá que os outros ídolos têm boca, mas não falam. Mas o nosso Deus está no céu e fala e faz tudo que lhe apraz. Não é verdade? Se você quiser ouvir a Deus todo dia, Deus fala com você. E aí, o que me chama a atenção é que eles esperaram empobrecer para depois clamar. A Bíblia diz assim: os que me buscam pelas madrugadas me acharão. O que é buscar Deus pelas madrugadas? É acordar toda madrugada, pastor? Não necessariamente. Buscar a Deus pelas madrugadas é buscar antes que as coisas comecem a acontecer. Então a gente espera primeiro aparecer a doença para depois clamar a Deus. Eu estava meditando, eu vim da minha casa para cá e Deus fala assim: eu visito a maldade no pai e nos filhos sobre a 3ª e 4ª geração. Como assim? O que você pode dizer para mim de uma pessoa que eu atendo com 13 anos que está grávida? A mãe dela é solteira, mãe solteira, 13 anos grávida. A mãe dela engravidou com 26.
A avó dela tem 39. O que você pode dizer de uma coisa dessa? Eu só lembro da palavra de Deus. Visita a maldade do pai sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, o mesmo. Já viu uma pessoa, vô morre de câncer, pai morre de câncer, filho morre de câncer. Sim ou não? Semana eu fiz fui no velório. A filha morreu de câncer e a mãe morreu de câncer. E ela tem uma filha também. Eu olhei para a filha dela e falei assim: meu Deus, misericórdia. Mas vai falar de Jesus para você ver. Não, a minha religião. Então continua com a religião. Deus visita a maldade dos pais sobre os filhos, a terceira e quarta geração. Mas eu faço misericórdia sobre até a 1000 geração daqueles que me amam. Então assim, o mal é grande, o amor de Deus é muito maior. Amém, amados? Fala glórias a Deus. E aí eles esperaram perder para clamar a Deus. E diz o versículo 7: sucedeu que clamando os filhos de Israel por causa do Senhor, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Então se não tivesse um midianita, eles não iam clamar. Às vezes sabe que Deus permite? Às vezes Deus tem que permitir uma luta, porque é aquela luta que te mantém na igreja. Às vezes Deus tem que permitir o desemprego, porque quando Deus abre a porta do desemprego, você não vai clamar mais. Sabe por que Deus permite batalhas? Para que nós não venhamos fazer como Josué, que eu falei quarta-feira aqui. Quem veio quarta-feira na igreja? Que culto gostoso, não foi, pessoal? Maravilhoso o culto. E nós estávamos falando aqui quarta-feira sobre Josué, que desbaratou os amalequitas. Não era para desbaratar. Deus falou assim: hei de riscar totalmente. E ele desbaratou. A palavra desbaratar é enfraquecer. Então a gente às vezes tem um pouquinho de vitória e aí enfraquece na fé. A gente tem uma vida melhor e começa a achar que a gente tem um direito de fazer outras coisas. Então por causa dos midianitas, eles clamaram ao Senhor. E no versículo 8: e o Senhor enviou o quê? Enviou o quê? Um profeta. Nota você que a solução do seu problema pode estar em um profeta. Um profeta. Esse homem aqui vai liberar uma palavra sobre essa nação que vai mudar a história deles. Você precisa só de um profeta. Às vezes Deus está vendo, aí Deus traz um profeta. Que profeta? Não aquele que vai lhe agradar, mas aquele que vai cumprir o plano de Deus na sua vida. Não aquele que vai ser bom aos seus olhos, porque eu não sei quem colocou você como juiz dos profetas para falar está certo ou está errado. Então às vezes a pessoa fica, sabe, o demônio é maligno, irmão. O diabo é sagaz. O apóstolo Paulo falou: nós não podemos ignorar a sua capacidade. O bicho, ele consegue fazer com que a gente, porque ele sabe que Deus usa homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Os profetas ainda funcionam. E Deus levanta, e o diabo sabe. Quando o diabo sabe, irmão, quem é enviado por Deus. E o que o diabo vai querer fazer? Colocar aquele rebanho contra aquele profeta, e fazer com que aquela pessoa não veja que aquele profeta tem uma bênção na vida dela, e ela sai semeando contenda, falando da vida dos outros, e começa. Demônio, irmão. Demônio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus está nesse culto. Eu vou te abençoar e Deus vai responder. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O diabo também está nesse culto. Você sabia disso? E a parte do seu corpo que mais o diabo quer usar é qual? Toma cuidado. A Bíblia fala assim: com aquele que se diz ser irmão, nem contai, mas não é. Diz ser irmão, mas não é, porque a árvore é conhecida pelos frutos. Amém? Nem com tal sentai para comer. Nem com tal. A solução dos seus problemas pode estar em um profeta. Ele vai liberar uma palavra de Deus para a tua vida. E aí, eu falei aqui quarta-feira, vou abrir um leque aqui só para a gente não perder muito tempo. Há um princípio bíblico na Bíblia. Que princípio é esse, pastor? Que um profeta, para abençoar a vida de uma pessoa que está debaixo do ministério dele, aquele profeta tem que estar com o coração alegre com aquela pessoa. Vamos pegar Isaac, por exemplo. Isaac fala para Esaú: Esaú, meu filho, vai pegar uma caça para que alegre o coração do teu pai,
para que eu te abençoe, porque o pai está morrendo. Você já leu isso na Bíblia? Gênesis 49? Já leu isso? Por que o Isaac falou assim, vai pegar uma caça para que alegre o meu coração? Porque Isaac, como homem de Deus, sabia desse princípio. O coração do homem de Deus tem que estar alegre para te abençoar. Alegre com você. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É um princípio. É impossível um homem de Deus, te abençoar, ser usado por Deus para te abençoar, se o coração daquele homem de Deus não está alegre contigo. Isso é um princípio bíblico. Isso aqui está recheado a Bíblia está repleta desse assunto. Por isso até brinquei com as pessoas domingo, quarta eu vou brincar com você. Quando você vem falar comigo, traz uma maçã do amor, viu? Faz uma torta de frango. Aí eu me alegro para depois te abençoar. Amém? Faz um café pilão, né, dona Francisca? Faz um café pilão, dona Francisca. Ela faz um café pilão. Voltando para a seriedade da palavra, o pastor precisa estar com o coração alegre para abençoar você. Quer ver uma coisa? Por quê, pastor? Porque um profeta pode mudar um destino. Você acredita nisso? Se o povo clamou e Deus mudou os destinos daquele país, um profeta pode mudar o destino. Jacó está velho, tem 12 filhos. Zebulon e Dan é filho de uma concubina, mas é filho dele. E ele está chateado com Zebulon e Dan. Jacó está velho, chateado com Zebulon e Dan. Porque eles fizeram um monte de coisa errada. Se você for lá na Bíblia, lá você vai ver que esses caras jogaram Moisés, jogaram José na cova, venderam José, enganaram, fizeram um monte de coisa. E o velho tá velhinho, o velhinho vem cá as tribos que eu vou abençoar. Aí ele vai abençoar Dan. Isso está em Gênesis, depois você pode tomar nota, para a gente não perder muito tempo. Gênesis 49:13. E aí ele vai, 49:13 e 49:17. Ele vai abençoar Zebulon. Olha o que vai falar em Zebulon, ó. Zebulon habitará em portos dos mares, será como portos de navio, o seu termo será Zidom. Ele está abençoando Zidom, falando assim, ó, você vai ser um porto. O que é o porto? Por exemplo, o Porto de Santos aqui. Você sabia que a metade do dinheiro do planeta Terra passa no Porto de Santos? Mas você sabia que Santos é uma das cidades mais pobres que tem no litoral brasileiro? A riqueza passa, mas não fica. Ela não permanece. E Zebulon, uma cidade de Zebulon, ela é uma cidade marítima, ela é uma cidade portuária, ela realmente tem porto até o dia de hoje. Passa muita riqueza do velho continente lá, mas Zebulon é uma cidade pobre, era uma cidade pobre. Tem gente, irmão, que ganha dinheiro, mas perde muito dinheiro. A riqueza não permanece. Zebulon historicamente é uma das tribos mais pobres. Tendo muito, não tem nada. Tem gente na igreja que ganha muito, muito bem, mas não tem nada. Falei com uma mulher que eu atendia, ela me disse, pastor, meu marido ganha 10 reais, 10 mil reais. Pastor, nós temos um filho, uma casa própria. Pastor, procuro dinheiro para comprar um miojo, meu filho não encontra. Como é que pode coisa dessa, irmão? Ganha 10 mil reais, irmão. Eu ganho menos, mas nunca falta nada na minha casa para minha família comer. E nem na minha igreja para os meus obreiros comerem também. Nunca aconteceu de um obreiro chegar aqui não ter dinheiro para comer. Nunca, e nem vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Irmãos, Zebulon estava com essa maldição. Historicamente foi assim. Quem colocou? O pai. Vamos para Dan agora. Põe o versículo 17, por favor, Guilherme. Dan será uma serpente. Historicamente, as 11 tribos acreditavam de que Dan viria o traidor que trairia o Messias, o Filho de Deus. Aí, vamos fazer negócio. Que tribo que tu é? Ah, da tribo de Dan. Não tem negócio com ninguém da tribo de Dan. Não, mas não tem negócio. Por quê? Porque se acreditava que da tribo de Dan viria o traidor. Então era uma profecia. Ninguém gostava de fazer negócio com a tribo de Dan. Então se você nasceu naquela tribo, você estava lascado. Ninguém ia acreditar em você. E os anos se passaram. Historicamente essas duas tribos, elas estavam com essa maldição. E aí chegaram até Moisés, o líder, o homem de Deus. Moisés, está errado. O tempo se passou, as demais 10 tribos cresceram e nós estamos estagnados na vida. Deuteronômio 33. Não, num versículo, põe lá por favor, Guilherme, bem lembrado.
Ó, Moisés abençoando as tribos, tá vendo? Ó, esta, porém, é a bênção de que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel. Então ele está abençoando as 12 tribos, porque Moisés também vai passar o cajado para Josué. O versículo 18. A tribo de Zebulon foi falar com eles. Olha o que Moisés fala, ó. Alegra-te nas tuas saídas. E uma tradução diz, como navio mercante. Ô Zebulon, essa maldição que você tinha, mas não retinha, está quebrada, Zebulon. Porque agora você será um navio mercante, você vai se alegrar nas tuas saídas. Ou seja, Zebulon, a riqueza não passará por você, a riqueza estará em você. Você vai prosperar, Zebulon. Ô Dan, põe outro versículo para mim, 22, né? Isso. Ô Dan, é leãozinho, saltará da banza. Ô Dan, você não será mais uma serpente que ninguém confia. Você vai ser um leão, aonde todos vão respeitar o leão. Leão é ou não é o rei da selva? É ou não é? Tem ou não tem respeito dos demais? Quando o leão está comendo, quem é que vai tomar a comida dele? Respeito, é ou não é? Então, Odan, a partir de hoje as pessoas vão ter respeito de vocês. Presta atenção no detalhe, irmãos. Moisés muda a sentença. Então um homem de Deus pode quebrar a maldição até de pais sobre filhos. Eu não sei se um dia alguém jogou uma praga sobre você. Se alguém jogou uma praga sobre você, porque dizem que praga de mãe não pega um caramba que não pega, irmão. Claro que pega. Aliás, nunca chame os seus filhos daquilo que você não quer que seja. Amém? Eu vou chamar o irmão da igreja, que ele está chamando o filho dele de Exu. A mulher dele me falou. Eu vou chamar ele para conversar. Nunca chame seus filhos do que ele não quer que seja. Não empresta sua boca para o diabo. Amém? Você não pode falar isso. Nem fala assim, maldita a hora que eu casei. Não está feliz? Procura outra. Você assinou atestado de adultério do seu marido. Não fala uma coisa dessa. Está amarrado em nome de Jesus. E se você falou, se arrependa diante de Deus. Deus, eu me arrependo do que eu falei. Anula, porque palavras são sementes e elas têm poder. Deus criou o mundo com as palavras e Deus deu para nós o poder. Somos filhos de Deus. Nós criaremos o nosso mundo com as nossas palavras. Amém, amados? Toma muito cuidado, cautela com aquilo que você fala. Fala glórias a Deus. E a gente está vendo aqui um profeta que mudou a história de uma nação. Eu não sei qual é a sua história, mas como homem de Deus eu vou te dar uma bênção hoje. Eu vou abençoar você e você vai sair daqui hoje abençoado, porque sacerdote tem poder para mudar a história. Diga glórias a Deus. Eu sou homem de Deus, eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida agora. Você crê que eu sou homem de Deus? Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta recebe recompensa de profeta. Levanta a sua mão direita. Deus amado, eu profetizo sobre essa pessoa que está crendo agora. Eu abençoo o corpo dela, Senhor. Ainda que uma maldição lançada por uma mãe, uma maldição lançada por um pai, lançada por um parente, lançada por uma avó, por alguém que criou essa mulher, esse homem, alguém que lançou algum mal, Senhor, e ela tem problema de saúde, eu profetizo, fique curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Se for um trabalho feito, uma obra maligna, o demônio, eu profetizo agora que o anjo do meu Deus te localizou. O anjo do meu Deus está quebrando o seu poder, o seu domínio. Você vai sair dos órgãos, você vai sair com esse câncer, você vai sair com esse mioma, com esse cisto, com esse caroço, com essa infecção, com esses problemas nas pernas, nas varizes. Você vai pegar o que é seu e vai sair. Eu profetizo prosperidade, eu profetizo cura, eu profetizo casamento restaurado. O demônio do adultério, você não vai tocar nesse marido, não vai tocar nessa mulher, você não vai colocar droga nos filhos. Demônio da droga, eu arranco do nariz desse homem toda a dependência em nome de Jesus. Poder de Deus, agora eu profetizo cura nesse camarada que tem caído, que tem sido um instrumento do diabo para infernizar a família. Eu profetizo que nesta casa, Satanás, você não vai mais dominar. Eu profetizo vida, casamento, saúde,
saúde, bênçãos de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Alcance esse jovem, alcance essa menina. Eu profetizo, demônio, que aquele homem que você preparou para tirar a virgindade dela não vai prosperar. Eu profetizo que essa mulher vai viver muito para a glória de Deus. Eu profetizo toda a força do inferno quebrada. Agora eu vejo o raio, eu vi o diabo cair como um raio do céu. Está caindo agora em nome de Jesus. Toda a força contrária, todo investimento do diabo sobre essa pessoa, em o nome de Jesus de Nazaré, eu abençoo a saúde, a família, o lar, o ministério, as finanças, e eu profetizo que não vai ter mais desemprego, que não vai ter mais prejuízo, e que essa pessoa vai ganhar muito dinheiro para investir na obra de Deus, investir na família dela, investir na vida dos amigos, investir no lar, investir nos sonhos que ela tem. Em nome de Jesus, Deus, eu profetizo essa bênção sobre o teu povo, porque ninguém pode amaldiçoar quem o Senhor escolhe para abençoar, e estão abençoados no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Se prepare para alargar as estacas da tua tenda, porque ninguém vai impedir Deus de prosperar você. Só mantenha o seu coração no altar e não ponha o seu coração na riqueza, porque se o seu coração estiver na presença de Deus, no amor ao Senhor, você será um grande instrumento para a glória de Deus. Deus vai alinhar você com o plano que Ele tem para a tua vida. Alguma coisa vai acontecer muito grande aqui. Vai ter notícias de cura, de restauração de casamento, de pessoas que estavam na dependência do... Irmão, se eu não uso droga, por que Deus não pode libertar as pessoas? Se eu usava, por que Deus não pode libertar as pessoas? Eu profetizo que quem tem familiar com problema de droga vai acabar esse negócio em nome de Jesus. E aonde habitou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Da minha boca sai vida de Deus agora. Receba essa bênção na sua vida. Deus está visitando alguém nesse exato momento agora e tirando do nariz toda a dependência de drogas, em nome de Jesus. Versículo 9, versículo 8. O Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, e ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos vi subir, vos tirei da casa da servidão, e livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos quanto vos oprimiam, e expulsei eles diante de vós, e a vocês dei essa terra. E eu disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Então o profeta veio esclarecer o motivo. O profeta veio mostrar onde estava o errado. Irmãos, Deus mostrou para o profeta o que estava acontecendo com aquele povo. Deixa eu falar uma coisa para você. Seja uma pessoa inteligente. No dia que você vê Deus disciplinando um membro, ou disciplinando um levita, um obreiro, seja quem for, através do anjo da igreja, fica fora disso. Deus, Ele só repreende quem Ele ama. Fica fora disso. Fica fora disso. Ah, eu não concordo. Ah, não acho. Fica fora disso. Você não é Deus. A autoridade não foi dada para você dirigir a igreja. Você ora: Senhor, põe a tua mão, guarda ali, guarda colar. Deus sabe todas as coisas. Amém? Eu tenho um pastor que ele está lá no Rio de Janeiro. Todo pastor precisa, quando eu estou com pessoas que sabem mais, eu ouço mais, falo menos e só faço pergunta inteligente. Eu liguei para esse pastor: pastor, já e assim diz o Senhor, Deus está limpando a igreja de Jandira. Se prepare, porque você vai ser a vassoura que Ele vai varrer. Se prepare, irmãos, porque Deus vai trazer coisa muito boa para nós. Guarda aí, ó. Guarda teu coração. Ah, pastor, mas estão falando. Deixa falar, irmão. É lógico que fala. Tem um idiota falando mal do missionário R.R. Soares na internet. O pastor Jair estava comentando com a gente ontem lá. Idiota, irmão. Não salva meia dúzia de pessoas. O missionário só salvou o Brasil. 50% do Brasil, quando ele começou, tinha 2%. 2%. Hoje o missionário, olha o que o missionário é, irmão. Como é que eu posso falar mal de um homem de Deus que eu não posso fazer? Como é que eu posso falar mal do missionário
Se eu não consigo fazer o que ele faz, irmão, você concorda comigo? Homem de Deus, irmão, olha o que ele está fazendo no Brasil. Eu não posso fazer melhor, então eu não vou falar nada, irmão. Porque se eu falo é inveja ou é mágoa. Das duas, uma. Que Deus dê muita vida para o missionário em nome de Jesus. Porque ele vai salvar muita gente ainda para a glória de Deus, irmão. Fala glórias a Deus, irmão. Versículo 3, vamos para 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás ou Abias Erita. E Gideão, seu filho, estava malhando um trigo aonde, amados? No lagar. Você sabe que trigo se malha numa eira. Se malha numa eira, que é um lugar aberto, concorda? E o vento espalha. Tem que espalhar mesmo. Mas o lagar é um lugar que se pisa uvas. Tem que ser fechado, não pode bater sol, não pode tomar chuva. E a Bíblia diz que Gideão estava lá no lagar, e o lagar por natureza é um lugar pequeno. Eira é um lugar mais espaçoso, e se você está numa eira, pessoas que estão a quilômetros vê você lá, mas se você está no lagar, ninguém consegue enxergar você. Mas o anjo foi lá e sentou e viu Gideão escondido no lugar secreto, aonde ninguém estava vendo. E o que me chama a atenção é que todo mundo já desistiu, né? Vamos colher o que, rapaz? Os caras plantam, a gente planta, os caras vêm roubar. Olha, vem com um gafanhoto. Ah, não, eu desisto. Não. Vamos malhar o trigo, que malhar o trigo? Eu vou colher, vou ensacar, quando eu ensacar os caras vêm roubar. Não vou não. E Gideão estava escondido, ele não tinha desistido. Ele plantava, colhia, se escondia e ia malhar o trigo da família dele. Ele não tinha desistido, ele não tinha abandonado. E olha, quando alguém que é temente a Deus não desiste, avança em meio de dificuldade, Deus sempre vai ser com essa pessoa. Tem gente que desiste, né, irmão? Ah, tá difícil, pastor. Já fui entregar currículo, não deu nada. Já tentei, já falei uma vez, já falei duas. Mas quando uma pessoa não desiste, ela avança no meio da dificuldade, Deus é com essa pessoa. Porque para o povo Deus envia um profeta, mas para Gideão Deus envia um anjo. Fala glórias a Deus. Eu vou falar uma coisa para você, ó. Eu vou profetizar uma coisa para você. Deus vai enviar um anjo para você. E quando você estiver adormecendo, dormindo, quase dormindo na sua cama, o anjo vai começar a sussurrar no seu ouvido coisas de Deus. Já aconteceu isso com você? De você estar dormindo e Deus falando com você? Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou abençoar você. Tem gente falando da minha vida, sabe? Mas eu sei que tem. Eu não me importo com isso. Porque Deus falou para mim assim: faça-se como surdo. Davi falou assim: como o mudo não abria a boca, como o surdo não ouvia. Entregava na mão daquele que rega. Sabe por quê? Ninguém atira pedra no cão morto. Sabe quem não gosta de mim? Aquele que tem certeza que aquele de cima me enviou para cá. Ele não gosta de mim. Mas Deus me enviou para cá e para te abençoar. E eu estou abençoando você. Enquanto tem pessoas falando aí, eu só estou colocando a bênção sobre elas, sobre a bênção sobre a igreja. 5 horas da manhã hoje estava cumprindo o meu ofício, colocando a bênção de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha só, Deus é com todo aquele que decide avançar em tempo de dificuldade. Deus é com aquela pessoa que não desiste. Diga glórias a Deus. Se você desistiu do seu casamento, deixa eu falar agora para você: Deus não desistiu. Se você desistiu do seu ministério, deixa eu falar para você: Deus não desistiu. Se você desistiu de acreditar na sua igreja, Deus não desistiu. Se você desistiu de acreditar no seu profeta, Deus não desistiu. Se você desistiu da vida, Deus não desistiu. Deus não desiste daquilo que você desiste. Amém? Tem gente que começa e desiste. Deus não desistiu, amados. Deus continua. E o anjo falou: o Senhor é contigo, rapaz. Você está no meio de dificuldade, avançando, Deus é contigo. Aí o Gideão falou para ele no versículo 13: ah, Senhor meu, mas se o Senhor é conosco, por
Por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nos contaram nossos pais, dizendo que o Senhor nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Sabe o que Gideão está dizendo? Se o Senhor, Deus é comigo, que tirou o povo do Egito, o que Deus não pode fazer através das minhas mãos? O que Deus não pode fazer nesse local? Ô amigo, ô irmã, você não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida. O povo que conhece o seu Deus fará proeza. Tem uma mulher aqui, uma jovem aqui, que vai se casar com um homem de Deus e vai se tornar uma pessoa cheia de dinheiro para financiar o reino dele. Homem de Deus, irmã. Homem de Deus. Deixa o Espírito Santo conduzir você. Aí o anjo falou assim, porque tem pessoas que colocam a cara, né? Que dá a cara para bater, né? O anjo falou, o Senhor é contigo. Ele falou, se o Senhor for conosco. Não, o Senhor é contigo. Não, o Senhor tem que ser conosco. Esse camarada chamado Gideão, irmão, ele tinha um espírito de liderança. Ele era um cara que tem coração agregador. Ele nasceu para ser líder, porque o líder, ele dá a cara a tapa. O bom líder dá a cara a tapa. Eu já falei aqui nesse altar que tem o pastor e tem o pregador. O pregador ganha dinheiro com isso, e o pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Você tem que saber quem que você tá, quem é que tá sobre você. Falar em cadeira, choveu um monte de gente atrás de cadeira assim. Pastor, a paz do Senhor, tudo bem? Aleluia. O pastor tá dando as cadeiras. Eu falei, quem falou isso pra você, menino? Ô, irmão, quem está cheio de Deus sempre pensa nos demais, amém? Se alguém não te reconhece, é um sinal que Deus ainda está preparando o teu lagar para te revelar na hora certa, porque até o presente momento ninguém conhecia Gideão. E Gideão estava dentro de um lagar, e Deus foi lá para revelar ele, tirar ele para fora. Se alguém não te reconhece, preste atenção, Deus está preparando o seu lagar para te manifestar na hora certa. Anota isso no seu coração. Gideão, ele tinha essa bênção na dele. Ainda, eu acredito, irmão, que ainda que o homem não lembre de você, Deus vai fazer lembrar. Ainda que o homem não abra a porta para você, eu estou profetizando, Deus vai indicar. Ainda que não tenha quem indique, Deus vai fazer indicar. Deus vai fazer lembrar. Ainda que a pessoa não queira, Deus vai fazer a pessoa querer. Eu estou falando isso em nome de Jesus. Tem alguém aqui no culto hoje ou não? Então, pastor, tem uma pessoa que não abre a porta para mim de jeito nenhum, pastor. Tem uma pessoa que não me indica de jeito nenhum. Deus vai fazer isso por você. Ainda que tem que tirar aquela pessoa, mas Deus vai fazer isso por você. Porque quem levanta Gideão para mostrar para o povo é o próprio Deus. Ninguém olhava para Gideão. Ele era da tribo mais pobre, da família mais pobre, da tribo mais pobre. E Deus honrou esse homem. Versículo 14. Olha o que Deus falou para ele. E disse o Senhor. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta o quê? Tua força. Gideão, vai na minha força. Foi isso que Deus falou? Vai o quê? Na tua força. Tinha algo dentro de Gideão que Gideão não sabia. Moisés, vem cá, Moisés, eu quero que você vai libertar o meu povo. O que Moisés falou para Deus? Eu não sei o que? Falar. Deus falou, tá bom. Você não sabe falar? Seu zóio de pomba. Leva Arão com você. Não foi? Agora me mostra na Bíblia qual foi a vez que Arão falou. Antônio, Arão nunca falou, cara. Quem falava? Era o próprio Moisés. Por quê? Porque Deus tinha colocado algo dentro do coração de Moisés que nem ele acreditava. Ei, existe algo dentro de você que Deus colocou para fazer a obra dele. Talvez você não acredita. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Deus, irmão. Use o que Deus colocou dentro de você. Existe algo de Deus dentro de você para fazer algo muito grande para a glória dele.
Você já nasceu. Domingo que vem, se o Senhor permitir, nós vamos estudar isso. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes do mundo. Eu estou na... Gideão não, Jeremias, antes que você estivesse na barriga de tua mãe, eu já te conhecia, rapaz. Você é besta? Deus já te conhecia antes de você chegar na barriguinha. Pastor, mas no meu caso foi um erro. Olha, deixa eu falar para você. O meu pai era casado com outra mulher e foi lá, tirou a virgindade da minha mãe. Em uma relação, nasceu Jair Batista. Ele não planejou fazer isso. Ele roubou a virgindade da minha mãe. Ele era casado com outra mulher. Ele me fez e foi embora. Não era para acontecer isso. Era. Porque ainda que eles não quisessem, Deus queria que eu nascesse. E só colocou, e só viu notícia depois. Tá grávida. O menino vai se chamar Jair. Sumiu, ninguém sabe onde esse homem está agora. Tu conhece algum homem aí? Aliás, onde é que tu estava nos meados de 77? Deixa eu ver os irmãos de cabelo branco, viu, irmão? Cabelo branco, preciso conversar com o senhor depois. DNA. Você tem cabelo liso, viu, irmão? Depois eu quero conversar com o senhor. Quem mais? Alguém aqui de cabelo liso aqui? DNA, tô procurando paternidade. Vai que tem dinheiro, né, irmão? Mas olha o que a Bíblia diz: Moisés foi instruído em todo esse êxodo dos egípcios e era poderoso no quê? Moisés, você não sabe falar? Vai plantar batata, Moisés. Vai plantar batata, você não sabe falar? Moisés, ele não acreditava naquilo que Deus acreditava. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não acredita em você, você não consegue acreditar no que Deus acredita. Não tem alguém aqui ou não? Quem está acordado aí, diga amém. Se você não acredita em você, você não acredita no que Deus acredita. Por quê? O que Deus acredita? Deus acredita em você. Vai nessa tua força. Irmãos, em nome de Jesus, Deus falou para mim que vai me usar como profeta. Eu estou aproveitando esse negócio aí, estou adorando essa ideia. Você vai fazer algo muito grande para Deus. Você vai fazer algo muito grande para Deus. Algo maior do que o seu pastor. Porque a função dele é profetizar isso sobre a tua vida. Os teus pés caminharão para fazer a obra que Deus tem para a tua vida. Você vai ser instrumento de Deus e algo grande. Irmãos, quando começar a acontecer testemunho nessa igreja, vai ser algo cabuloso. Vai ser algo assim que o missionário vai chorar de tanta alegria em nome de Jesus. Em Gideão havia uma força que nem ele sabia que tinha. Deus já colocou na tua vida um poder necessário para fazer algo para ele. Eu acordei hoje de manhã e falei: Espírito, o que eu vou pregar? E essa é a palavra. Deus tem algo dentro do teu coração, dentro da tua vida, algo para fazer para ele. Você não nasceu para ficar aí vegetando, se Deus me ama, se Deus não me ama. Vai nessa tua força, porque você livrará muita gente do inferno. Esse é o plano de Deus, usar a tua vida para libertar pessoas do inferno. Aonde o fogo não apaga, o bicho não morre, a decomposição do corpo da pessoa é eterna. Vai nessa tua força que tu livrarás o seu marido. Fala glórias a Deus, amado. Quem está entendendo isso, diga amém. Existe um poder escondido dentro de você que nem você pode imaginar. Você está recebendo essa palavra de Deus? Então agora tem um detalhe, hein? Tem um detalhe. Quando eu não quero usar aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer a vontade de Deus, o diabo vai querer isso. Olha para mim. Quando você não acredita, o diabo acredita mais em você do que você acredita em você, provavelmente. Porque o diabo sabia que Deus tinha um plano na vida de Moisés, queria matar em pequeno. O diabo sabia que Deus tinha um plano na vida de Jesus, queria matar em pequeno. Tem gente que passa uma batalha tão grande, porque talvez ela ainda não descobriu o que tem dentro dela para fazer o que Deus quer. Mas o diabo já descobriu, tem alguma coisa ali que eu quero. Tem algo na tua vida que é um diferencial. Eu me lembro quando eu estava tocando pagode, eu era gerente. Por isso que eu não acredito que a obra de Deus é cabide. Deus não chamou, nenhum dos discípulos estava desempregado. Eu era gerente de uma loja e Deus mandou renunciar à minha carreira de chefe de vendas. Eu tenho um TGA, é um treinamento de gerente avançado.
Eu estava trabalhando, eu estava fazendo aula. Nunca aconteceu isso na empresa onde eu trabalhei. De 8 vendedores bater cotas. Sempre 2, 3, os primeiros batem, os 8 não batiam. A gente montou uma equipe que os 8 bateram. E o meu dom ali sendo usado para encher o bolso de um pecador. Aí despertou, Deus falou para mim assim: pô, tu tá trabalhando, tá gastando a tua vida. Eu falei: Deus, eu vou ficar 12 horas em pé aqui, trabalhando para um pecador, um endemoniado que largou a mulher dele, largou os filhos dele, e aqui me encontro fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque tinha um diferencial na minha vida, e o diabo estava usando aquilo que era diferencial na minha vida para fazer a vontade dele. Presta atenção, Deus colocou alguma coisa. Deus não chamou você para esquentar a cadeira, não. Deus colocou algo no teu coração, algo dentro de você que é o diferencial. Quer ver uma coisa? Gênesis, abre por favor, Gênesis, por favor, abre capítulo 3. O diabo vai querer usar isso como ferramenta. Gênesis capítulo 3. Achou, amado? Diga glória a Deus. Versículo 1: ora, a serpente era mais astuta do que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus diz, não comerás de toda a árvore do jardim? Peraí, qual era o diferencial da serpente? Ela era mais... O diabo tinha que usar um animal que Deus fez com uma certa qualidade, com um certo diferencial para fazer a obra dele. Por que o diabo não usou um bicho preguiça? Ô Eva, ô Evinha, não ia dar certo, irmão. O diferencial que Eva tinha, que a serpente tinha, era a astúcia. Amigo, presta atenção que eu estou falando para você. Existe um diferencial na tua vida, e o diabo está atrás dele. Por isso que você vê gente passando dificuldade, passando luta. Sabe por que o diabo tira as pessoas da igreja? Porque se aquela pessoa usar o diferencial para aquela igreja vai ser muito maior. O diabo tira as pessoas da igreja. Eu estava orando com o pastor Jaime, demônio que tira as pessoas com o diferencial da igreja. Irmão, eu entrei para cima desse demônio. Vai começar a voltar gente para a igreja, hein? Olha como é que a igreja está, ó. Quantas almas novas. Aqui, ó, um pastor ali, ó, sentado ouvindo outro pastor, mais novo do que ele. Existe um diferencial na vida desse homem, e o diabo quer usar. Por isso que você passa por dificuldade. Sabe por que o Wagner passa por luta? Por causa do diferencial. Mas Deus vai usar o diferencial dele para a glória de Deus. Existe um diferencial na tua vida. Gideão, vai na tua força. Não é na tua? Não, é na tua. Por quê? Porque eu coloquei um diferencial em você. Irmão, quem crê nisso, diga glórias a Deus. Vai começar a desabrochar esse diferencial na tua vida. Vai começar a desabrochar esse diferencial na tua vida, porque é isso que Deus quer. O diabo assedia pessoas porque ele sabe que Deus colocou um diferencial, e se esse diferencial estiver na mão errada, meu Deus do céu, a obra de Deus vai começar a sofrer danos. Se todos nós aqui, irmão, remar para o mesmo lado, nós vamos arrebentar. Eu comecei a reivindicar a cidade de Jandira. Eu moro no Imbu há 38 anos, mas eu estou amando a cidade de Jandira, e eu tenho clamado por essa cidade. Eu passei agora, vi um monte de menina com short curto, menino com droga, usando 6 horas da manhã. São pessoas que têm diferenciais, talentos, dons. Aí quando eles vêm para a igreja, já vêm com um monte de filho, solteira, drogado, endemoniado, cheio de tiro no corpo, de cadeia, ex-presidiário. Não, nós vamos reivindicar isso para Jesus. Mas o que precisa nós? Nós precisamos estar unidos, gente. Porque onde tem a união, Salmo 133, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Quem ganha com isso é o reino de Deus, amados. Quem está entendendo, fala glórias a Deus. Irmãos, Deus quer usar a tua vida, preste atenção no que eu vou falar, para escrever de novo uma nova história. Eu vou falar de novo, presta atenção. Deus quer usar a sua vida para escrever de novo uma nova história.
Você põe isso no seu coração ou não? Você põe isso no seu coração ou não? Porque tudo aquilo que Deus faz, uma parte é Ele, outra parte é você. Tem alguém aqui ou não? Você tem que tomar cuidado para você não investir naquilo que Deus não está investindo. Toma cuidado. Você tem que investir no lugar certo, onde Deus colocou você para investir. Por quê? Porque o diferencial nosso, se Deus está nesse lugar, Deus vai usar esse povo para prosperar essa igreja. Se a porta foi Deus que abriu, irmão, ninguém pode fechar. Eu não preciso ficar pescando no aquário do outro para fazer isso aí. Eu não quero. Quando você for convidar alguém, por favor, não convida crente. Crente só me dá trabalho, irmão. Convida lá um pecador, um cara que não conhece Jesus, uma mulher que está desviada lá, que está atrapalhada da vida, das ideias lá. Tem tanta gente perturbada por aí, amém? Vai trazer crente aqui, já está salvo já, caramba. Vou ficar tentando salvar quem está salvo? E outra, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de cada Israel. Cada pastor tem um rebanho, amém? Se você é desse rebanho, a bênção está comigo. Acabou, tem essa. Deus está trazendo para tona. Presta atenção, como Deus apareceu para Gideão. Até o presente momento ninguém conhecia Gideão. Deus trouxe ele para tona. Todo mundo começou agora a olhar para Gideão. Ó, em nome de Jesus, Deus vai começar a fazer olhar para você.